No dia 28 de maio é celebrado o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna. A Organização Mundial da Saúde calcula hoje cerca de 830 mulheres morrem todos os dias no mundo devido a complicações na gravidez, no parto e puerpério. Em média, 40 a 50% das causas da mortalidade materna podem ser consideradas evitáveis. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, a gente conversa com o ginecologista, Dr. Fabiano Serra. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Abi. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E que tema importante, né, doutor? Super importante. A gente tem que reforçar bastante, né? Que esse mês seja de reflexão, mas que ele não seja só durante esse mês, para que a gente possa levar esse conhecimento e essa informação durante todo o ano. Com certeza. Doutor, como que a gente consegue dizer que existe uma mortalidade materna? Tá, a morte materna, Abi, é toda vez que a gente tem um óbito de uma mulher que esteja grávida, seja independentemente da localização da gravidez, então se a gravidez está na tuba ou na trompa, se ela está dentro do útero, ou se ela já teve bebê até 42 dias pós-parto. Algumas situações a gente pode prolongar até essa fase um pouquinho mais para frente, mas em geral, durante a gravidez e o pós-parto até 42 dias. Nesse período a gente chama isso de morte materna. E a gente calcula pelo número de nascidos vivos. Então a gente faz essa divisão e multiplica por 100 mil. E a gente acha essa taxa de cada região ou de cada local que a gente deseja descobrir. Existem regiões, doutor, que existem mais essas mortes maternas? Sem dúvida. Isso é impressionante, Abi, porque não é só a região. Às vezes na mesma cidade a gente tem diferenças de mortalidade materna. E às vezes simplesmente porque uma população tem acesso a uma qualidade de assistência melhor e uma outra população não tem. Ou alguma população vive mais distante, não tem acesso aos serviços de saúde, ou tem serviços de saúde inadequados, sem estrutura. Enfim, infelizmente essa é uma realidade não só do Brasil, como de vários países do mundo e que a gente tem que lutar, porque as pessoas têm que ter mais igualdade e equidade na assistência médica também. Com certeza. Existem os principais motivos para que isso aconteça, doutor? Existem sim, Abi. Se a gente for pegar o caso do Brasil, a primeira causa de morte materna no Brasil são as síndromes hipertensivas, que são aquelas mulheres que fazem pré-eclâmpsia, que têm eclâmpsia, síndrome HELP. Essa é a primeira causa no Brasil. Em segundo lugar, vem as hemorragias. Todo mundo aí de casa sabe muito mais da hemorragia, ouve-se falar mais sobre hemorragia. Quando a novela faz um caso de morte materna, em geral está associado à hemorragia, né? Então a gente acaba vendo isso mais na prática. Mas é a segunda causa no Brasil e a primeira do mundo. Então no mundo, a hemorragia realmente é a primeira causa. E em terceiro lugar, no Brasil, vem as infecções. É claro que eu estou tirando pandemia de Covid. Eu estou falando de um cenário natural sem pandemia, porque a pandemia fez com que esses números subissem muitíssimo, mais do que dobrassem, né? Chegassem praticamente ao dobro, na verdade. Então, muito devido a essa pandemia que a gente teve, viveu, e essas mulheres eram mais susceptíveis, que a gente viu que não só na gestação, mas como no puerpério, que é aquelas mulheres que estão nos primeiros 42 dias pós-parto. E, doutor, existem algumas doenças que também podem provocar isso de uma forma mais comum, por exemplo? Diabetes, e aí a mulher naquele período do parto, ela teve um descontrole, e isso pode acontecer também ou não, doutor? Pode. É até interessante isso, Abi, porque a gente divide a morte materna em causas diretas e causas indiretas. As causas diretas são aquelas que têm a ver com a gravidez em si. As causas indiretas são aquelas que têm relação com, às vezes, uma doença prévia que a mulher tem, que quando vem a gravidez, existe uma alteração fisiológica, que seria uma alteração natural da gravidez, e que pode prejudicar ainda mais essa doença. Então, na verdade, a mulher começa num estado normal, que ela tinha uma doença prévia, mas a gestação piora essa doença. E ao piorar essa doença, essa mulher pode morrer dessa doença. E aí, é uma morte materna indireta. As diretas são aquelas relacionadas ao parto, relacionadas realmente à gestação em si. E a idade, doutor, também? Por exemplo, as meninas mais novinhas, elas correm mais esse risco ou não, doutor? Correm. Isso é um grande problema, né, Abi? Porque as meninas novas, além delas correrem mais risco, a gente tem um alto percentual de negligência em relação à gestação. Essas meninas não queriam engravidar. Elas engravidaram e muitas vezes elas escondem dos pais, elas não falam para a família que estão grávidas e elas conseguem esconder a barriga. Às vezes eu já tive casos em época de plantão, etc., que a gente via essas meninas chegarem no pronto-socorro sem nunca ter falado pra ninguém, elas estavam em trabalho de parto. Ou seja, não fizeram assistência pré-natal, não tiveram os cuidados adequados durante a gestação, não fizeram as investigações que eram necessárias, então elas correram um alto risco de desenvolver alguma coisa aí durante a gestação e até durante o parto, porque às vezes elas chegavam já num estado bastante grave. Então essas meninas não podem ser negligenciadas de forma nenhuma.
Antes da gente falar dessa forma de evitar, né? Porque assusta quando a gente vê esse número. Assusta. Saber que a gente está em pleno século XXI e que isso ainda acontece, né? A gente fala de redução, mas essa redução foi pouca perto de tudo que a gente já viveu de tecnologia, né, doutor? A gente tem agora um depoimento, um vídeo da coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro e professora da Faculdade de Medicina da USP, Rosana Francisco. E ela traz alguns dados para a gente falar um pouquinho mais sobre a redução da mortalidade materna. A mortalidade materna no Brasil, ela tem sido um problema muito grande que se agravou com a Covid-19. Nós temos uma meta de chegar no ano de 2030 com uma razão de morte materna inferior a 30 para cada 100 mil nascidos vivos. Infelizmente, no ano de 2021, nós podemos observar que a nossa razão de morte materna, claro que muito influenciada pela Covid-19, chegou a valores de 113 para cada 100 mil nascidos vivos. O que eu tenho para dizer para vocês é que sim, é possível reduzir a morte materna, é possível chegarmos a uma razão de morte materna inferior a 30 para cada 100 mil nascidos vivos, mas para isso nós precisamos de envolvimento de toda a sociedade, de todas as pessoas e vontade política. É importante, neste mês, que nós possamos dedicar tempo, cuidado e muita vontade para realmente cuidar melhor da saúde das mulheres. E é um trabalho em conjunto, né, doutor? A Rosana é uma grande pessoa no sentido de luta realmente para a redução da mortalidade materna. Rosana foi minha orientadora do doutorado. A Agatha Rodrigues também mandou um vídeo para cá, mas não deu tempo de editar para aparecer hoje. Então, um beijo para as duas, que são pessoas super especiais aí nessa coordenação da assistência mesmo, que elas fazem muita diferença no Brasil. O Observatório Obstétrico, para quem não sabe, é um portal onde qualquer pessoa, inclusive leigos, podem entrar. E aí tem um dashboard que, se você faz as escolhas, você consegue ver as taxas de mortalidade. Você, na sua cidade, que trabalha na prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde, você consegue acessar todos esses dados. E isso ajuda, se você não conhece os dados, você não consegue fazer melhorias. Exatamente. Na verdade, então o observatório facilitou muito a vida de todo mundo, de todos os gestores do grande Brasil aí, para melhorar realmente para melhorar a qualidade dos dados e aí poder melhorar também a assistência. Nossa, que legal esse trabalho, hein, doutor? Muito, importantíssimo. Porque aí você consegue identificar onde que está errando, que falha, onde tem essa falha, Exato. né? Qual que é a taxa de mortalidade mais frequente aqui na minha cidade, né? Qual das doenças estão mais relacionadas à mortalidade materna? E aí a gente consegue atuar naquele ponto específico para melhorar. Quando a gente fala em evitar, doutor, a gente está falando que a gente poderia evitar. Então, o que acontece? Olha, Abi, vamos lá. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa unir para falar em evitar essas mortes maternas. A primeira é a informação. As mulheres precisam ser informadas da importância do pré-natal, da importância de se fazer uma assistência médica realmente durante a gravidez. Mas a gente tem cenários que são muito difíceis. A gente tem populações que moram em rincões do Brasil ou que têm uma dificuldade de acesso, de chegar à unidade básica de saúde e que muitas vezes não tem nem condição, às vezes, financeira de se deslocar até lá. Então, é por isso que é importante que cada região tenha seu agente comunitário de saúde, alguém que descubra que essa mulher engravidou, para que ele possa, de alguma forma, promover que essa mulher faça realmente essa assistência pré-natal. Esse é o primeiro passo. Depois é qualificar a assistência. Não adianta nada eu chegar até um médico e o médico não saber conduzir uma paciente de uma forma adequada. Às vezes, a gente sabe que a maioria dos pré-natais do SUS, por exemplo, não é feita com médicos obstetras. A gente sabe que são médicos de família e comunidade e não tem problema, eles são preparados para isso. Mas desde que tenham um preparo de forma adequada e que saibam encaminhar aquelas mulheres que são detectadas como alto risco para o alto risco em tempo oportuno, para que a gente possa exercer as medidas necessárias. E aí tem a parte hospitalar, que é um outro momento em que a mulher chega também no hospital. E no hospital a gente precisa detectar também a lesão de forma oportuna, para que a gente possa fazer o tratamento de forma imediata. Então, existem demoras na assistência. E uma coisa que a pandemia fez também, Abi, foi demonstrar nossas fragilidades. Então, por exemplo, sempre foi muito difícil a questão da UTI, a mulher gestante na UTI. Poucos profissionais capacitados para conduzir esses casos, tá? Mas, além disso, os leitos de UTI são escassos. Quando a gente fala de leito de UTI materna, eles são escassos. E a pandemia fez exacerbar muito isso. Porque a gente viu muita mulher que morreu, infelizmente, sem ter uma UTI para ser cuidada.
Então, são cenários, a pandemia trouxe todas essas fragilidades à tona e a gente precisa falar sobre isso. Até em relação a profissionais, né, doutor? Não ter quem atenda, não tem quem entenda, não tem quem faça o exame, e aquele monte de gente deve ser muito desesperador. Parece uma entidade à parte, sabe? Os médicos que não são obstetras têm muito medo de atender gestante. De atender, né? Porque parece que é uma coisa, tá ali num negócio fora do padrão. Então, acabam perdendo um pouco realmente a noção do que fazer ali nessas situações. Meu Deus. Léo tem uma pergunta. Vamos lá, Léo. Uma pergunta. Doutor, a Abi falou no começo, e você estava falando agora também, a respeito de regiões, né? Pessoas mais carentes que sofrem esse problema, às vezes nem sabem o que está acontecendo. Esse número que você passou, que a gente tem essas estatísticas, ele realmente é real? O SUS realmente tem um acompanhamento? Vou falar aqui do interior de alguma cidade muito longe, por exemplo, dos centros, né? São Paulo, Rio, Minas. O SUS realmente tem um número correto sobre isso? E outra coisa, se existe também algum tipo de erro médico, né, em relação à morte das grávidas também? Bom, a primeira coisa sobre o SUS, né, Léo? A gente sabe que o SUS, ele é um excelente sistema. Eu sou um grande defensor do SUS e eu acho que ele funciona muito bem, quando funciona de forma adequada. Né? Então, é claro que a realidade do SUS ela não é igual em todos os lugares. A gente sabe disso. A gente vai ter postos de saúde, unidades básicas de saúde, que não tem a mesma estrutura de uma unidade básica de saúde, às vezes aqui na parte mais central de São Paulo, ou, enfim, em outras regiões que tem mais condição. Mas, de fato, se a gente instituir o SUS da forma como ele realmente é, a gente consegue dar assistência adequada, assim, para essas pacientes. Lembrando que são só dos nascidos, né? Que você consegue só registrar. Porque muita mulher já perdeu nesse meio de caminho, às vezes nem chegou no hospital e a gente nem sabe também. E você sabe o que é interessante? Agora você falou um negócio que é muito importante, Abi. Às vezes a gente tem mortes maternas ocultas. Isso é uma investigação que a gente tem feito agora. Porque, na verdade, às vezes ela tem uma causa de morte que não está ligada à morte materna especificamente, ela tem uma outra doença. E na hora de colocarem o dado da morte no atestado de óbito, colocam como a causa dessa morte. E fica desvinculada à morte materna, então isso não entra na estatística. Então nós estamos tentando descobrir também agora esses casos que passaram despercebidos ali e entraram numa mortalidade geral que não a materna. Então também nós estamos investigando isso. Sobre a pergunta do Léo também, sobre a questão do erro médico, eu não diria que é erro médico, Léo. Eu acho que existe sim um despreparo, né, de algumas equipes e de algumas situações, mas eu não acredito que seja só problema do médico. Eu acho que tem toda uma estrutura do sistema de saúde que precisa ser melhorada. Né? Quando a gente fala de saúde, não é só... Porque senão também a gente está culpabilizando uma pessoa ali que às vezes ela não tem nem estrutura para isso. Exato. Às vezes ela está fazendo o melhor que ela pode num cenário escasso de recursos. Exatamente. Então, não adianta nada a gente ser um médico incrível se eu não tenho os recursos necessários para exercer a medicina de qualidade. E aí Infelizmente. é pesar demais, né? É pesar demais. Num profissional, numa pessoa, sendo que tem muito mais pra gente fazer. Eu acho que é legal a gente falar sempre sobre isso, né, doutor? Pra gente mostrar exatamente as fragilidades. Com certeza. Quando a gente fala de, sei lá, da mulher em si, em relação à própria violência, a gente fala, mas falta policiamento, né? E aqui a gente também fala, falta estrutura, falta estudo, falta acesso a uma boa universidade, para que as pessoas consigam cursar uma boa universidade, né? Eu acho que falta valorização do profissional, então é muito maior do que a gente imagina, mas a gente não pode se alienar a isso. Não pode. Quando a gente fala de morte materna, a gente está falando de mulheres mães de família. E às vezes quando morre uma dessas mulheres, tem vários filhos ali por trás. E não só o daquela gestação em si, mas tem uma família que perde uma pessoa muito importante. Então a gente tem que lembrar da morte materna como se a gente estivesse perdendo nossas mães, nossas mulheres e pessoas tão importantes para a nossa sociedade. Doutor, para dar um conselho final para todo mundo, mamãe descobriu que está grávida, fazer acompanhamento, o máximo que Pré-natal, puder. descobriu a gravidez, é início de pré-natal. Tem coisas simples que se a gente prevenir, a gente consegue melhorar o nosso prognóstico, o nosso futuro aí e diminuir as chances de morte materna. Por exemplo, se você tem anemia no pré-natal, você sabia que isso pode aumentar a sua probabilidade de ter uma hemorragia no pós-parto ali? Se você tem uma hemorragia, você tem chance de morrer. E olha que coisa simples que a gente consegue fazer. Se a gente controla essa anemia, a gente previne que você tenha hemorragia. Tem outras coisas simples. Por exemplo, no pós-parto, a gente aplica uma injeção de ocitocina intramuscular, que é para prevenir o sangramento. São coisas tão simples, mas tão simples que a gente consegue evitar mortes maternas, que você que está aí em casa nos assistindo, por favor, faça o pré-natal. E se você está achando que está sendo mal assistida, procure gestores, procure outras pessoas que possam te auxiliar
nesse meio aí, tanto na UBS. Se você acha que tem uma doença, alguma coisa que precisa ir para outro risco, discuta isso de forma adequada mesmo, porque você também tem que ser protagonista da sua história, tem que também cuidar da sua saúde de uma forma adequada. Você tem direito à vida, É né? isso. Então, cuide de você. Doutor, muito obrigada por essa pauta tão boa, viu? Eu que agradeço. Espero que todo mundo se conscientize e os nossos gestores também colaborem. A gente precisa da atuação de todo mundo. De todo mundo, minha gente. Você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet, @Dr. Fabiano Serra é o Instagram, YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br. Um beijo grande, beijo para mamãe. Obrigado, Abi, obrigado. Você de casa, fica ligadinho aí. E se tiver dúvida, manda pergunta que o doutor sempre responde. É legal a gente discutir sobre esses assuntos, né, Léo? Pra gente ver que é tudo muito mais amplo e quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue solucionar os nossos problemas. Exatamente.